O anime começa 3 anos atrás numa ilha cercada de barcos. O exército está observando o que está acontecendo e um oficial sugere ajudar. Mas o capitão lhe diz que suas armas são inúteis contra os monstros e que a única coisa que podem fazer é esperar que tudo dê certo para os caçadores. Então aparece um guerreiro atraindo as formigas para o grupo de caçadores. Elas atacam e o caçador manda eles enfrentarem elas individualmente. Os magos conjuram magia de fogo que não surtem efeito nas formigas e continuam avançando contra eles, ferindo alguns membros do grupo mortalmente. Vendo aquela cena, um dos magos fica desesperado, percebendo que eles não tinham chance alguma. O líder do grupo já estava gravemente ferido e achou que ia morrer. Mas um homem chamado Byung-gu aparece e joga a formiga para longe com um golpe, e em seguida conjura uma magia de cura muito poderosa no guerreiro, curando todos os seus ferimentos. Um grupo de formigas vermelhas tenta atacar por trás, mas um amigo do curandeiro aparece e dispara raios que matam instantaneamente as formigas. Um outro amigo muito forte surge e começa a derrotar as formigas na base da porrada. Os caçadores feridos os reconhecem como caçadores de rank S e ficam aliviados por eles estarem lá. O homem com poderes elétricos dá uma bronca em Byung-gu. Por ele ter ido na frente, ele se desculpa dizendo que queria salvar mais pessoas e que não estava preocupado porque já sabia que eles apareceriam para protegê-lo. Nesse momento, uma formiga branca muito mais forte que as outras aparece. Os caçadores percebem que ela ainda não é o chefão e avançam para atacar. Enquanto o mais forte segura as presas da formiga, o outro salta e dispara um raio deixando a formiga atordoada e em seguida o outro guerreiro arranca as duas presas. A formiga revida o mandando para longe. Ele então joga uma das presas com uma força incrível, perfurando a formiga e a derrotando. Várias outras formigas brancas aparecem e os caçadores começam a lutar, usando sua força total. Ao longe, outro caçador observa calmamente o local do combate e diz que eles chegaram a tempo enquanto lidera um grupo de caçadores preparados para lutar contra as formigas. Ele conjura uma magia de fogo muito forte que faz as formigas vermelhas virarem carvão, mas as brancas não são afetadas, então ele dá a ordem e os caçadores avançam contra elas. Voltamos 10 anos no passado, no momento do surgimento dos portais misteriosos que apareceram naquele mundo. Esses portais foram apelidados de portão e se conectavam a uma dimensão diferente cheia de monstros e criaturas mágicas. As criaturas dessa dimensão não são afetadas por armas normais, então para combatê-las são necessários os caçadores, que são pessoas cujo poder único foi despertado com o aparecimento desses portais. O nível de poder de cada caçador é ranqueado de S até E. Porém, essas pessoas que tiveram seu poder despertado não podem evoluí-lo de maneira alguma, ficando assim para sempre. A história avança 3 anos até os dias atuais e vemos um grupo de caçadores se preparando para entrar no portão. Um aparece e cumprimenta o amigo Kim. Ele se chama Park. Kim pergunta o porquê de Park estar ali e ele lhe diz que como sua esposa está grávida novamente, ele precisa ganhar mais dinheiro e a Dandy é a melhor maneira de fazer isso. Mas fica na dúvida se será útil por estar há muito tempo sem praticar sua função de caçador. Nisso um jovem chamado Sung Jin-woo aparece e todos o cumprimentam alegremente. Park vê aquilo e pergunta a Kim se aquele jovem é muito forte e ele diz que na verdade é o extremo oposto. Na realidade ele é tão fraco que conseguiu ser ferido gravemente em uma Dandy de rank E e que ele é chamado de o caçador mais fraco de todos os tempos. Mas que a presença dele ali naquela dungeon apenas significa que vai ser uma dungeon simples, já que não mandariam alguém como ele para uma missão difícil. Ele espera que Sung não tenha escutado, mas ele escutou tudo e concorda mentalmente. Ele sabe que não tem força alguma para enfrentar um monstro sozinho. Enquanto caminhava, sua amiga Jo-hee aparece brava com ele, perguntando por que de Sung estar machucado de novo. Ele tenta desconversar, mas ela o manda ter mais cuidado. Eles se sentam e então Sung explica que estava hospitalizado após ter se ferido numa masmorra de rank E. Jo-hee pergunta se não haviam curandeiros lá e o rapaz diz que não, porque como os outros caçadores eram de rank mais alto não havia necessidade disso. O momento de entrar na dungeon chega e um homem se apresenta como Song Shiu, se oferecendo para ser o líder do grupo. Todos sabem que ele é o mais forte entre eles, então aceitam de bom grado sua liderança e todos caminham para o portão. Sung olha para sua arma, que é muito fraca. Mas é tudo que ele conseguiu comprar com o pouco que ganhou, e atravessa o portão também determinado a conseguir mais dinheiro. Já na associação de caçadores, um homem está perguntando ao presidente Go Gun-hye como foi a reunião com o governo e o presidente lhe diz que o governo quer que ele mande bens adquiridos nas dungeons. Ele pega um cristal mágico e fala que cristais mágicos, também chamados de gemas, são conseguidos ao matar bestas e que podem ser vendidos por um bom dinheiro. Então vemos Sung feliz por ter conseguido a sua primeira gema e logo ele é atacado por um goblin. Ele tenta atacar, mas sua faca é muito fraca e quebra. O Goblin aproveita a chance para perfurá-lo gravemente. Park aparece para ajudar e manda Jo-hee curar ele enquanto eles cuidam dos monstros. Voltamos ao presidente e ele está explicando que essas gemas podem ser usadas para criar armas mais fortes para enfrentar bestas mais poderosas e também diz que os cristais de mana não se tornam armas tão boas.
Mas o governo quer essas gemas para usar como um novo tipo de energia mais eficiente que as outras existentes. Para isso o trabalho dos caçadores é muito importante. Na dungeon os caçadores acabaram de derrotar a última besta. Todos estão comemorando e Sung Jinwoo está quase totalmente curado graças à magia de cura de sua amiga. Ela está muito preocupada com ele e pede para que pare de se arriscar nessas missões já que ele não tem força para lutar contra as bestas. Ele se desculpa, o que a deixa ainda mais brava. Então ele observa os caçadores que estão pegando os espólios e ficam desapontados por não terem conseguido nada de muito valioso naquela dungeon. Sung olha para sua gema de rank e reflete que não vale a pena arriscar sua vida por tão pouco, então um caçador avisa a todos que encontrou um túnel que leva para uma dungeon extra desconhecida. Eles discutem sobre o quão perigoso ela é e decidem fazer uma votação para decidir se vão explorar ou não. A votação empata e só falta o voto de Sung. Ele reflete sobre o fato de ser uma dungeon rank D e ele ser um caçador rank E, mas pensa na sua mãe doente e sua irmã que precisa de dinheiro para a faculdade, então vota em ir, deixando assim a votação 7-6. Em outro lugar, várias pessoas estão fazendo o teste para avaliar o seu nível de poder e serem classificados no ranking dos caçadores. Do lado de fora, vários agentes estão recrutando os caçadores novatos para suas associações. Um deles está no telefone falando que conseguiu alguns caçadores de rank B e C. O chefe se agrada com a informação, mas acha que seu funcionário não vai achar ninguém ali mais forte que sua caçadora Shahrain. E logo aparecem dois caras numa moto roubando a bolsa de uma moça. Eles fogem e estão prestes a atropelar uma mulher no caminho, mas ela dá um salto muito irado sobre eles e pega a bolsa da moça, fazendo os dois caírem da moto. Seu boné cai e podemos ver um rosto muito bonito. Ela devolve a bolsa da outra mulher e todos a reconhecem como Shahrain, a grande caçadora rank S. Ela fica um pouco envergonhada com toda aquela tensão e foge. Na dungeon os caçadores estão caminhando há mais de meia hora até o final do túnel. Sung tenta se desculpar com sua amiga por tê-la feito ir naquela viagem por causa de seu voto e ela fica muito brava porque acha que ele vai acabar morrendo e não se preocupa com a própria vida, já tendo quase morrido se o Goblin tivesse acertado o golpe um pouco mais alto. Sung pensa um pouco sobre isso e Jorre diz que só vai perdoá-lo se ele a levar para jantar, o que acaba deixando o rapaz todo tímido. Um homem avisa que chegaram no portão da sala do chefão dessa dungeon. É uma porta enorme e alguns caçadores ficam com medo, mas o líder diz que todos vão entrar e sair juntos. O presidente da Associação de Caçadores aparece em um vídeo gravado para os novos caçadores falando das responsabilidades e perigos de ser um caçador. No momento em que o portão da dungeon é aberto, várias tochas se acendem com chamas azuis. Os caçadores entram e ficam surpresos com o local e curiosos ao verem as estátuas. Sung fica impressionado com o tamanho da estátua no meio. Um dos caçadores encontra uma estátua segurando escrituras antigas e Sung começa a ler. Enquanto isso, Jorre fala a Sung que viu os olhos da grande estátua se mexendo, mas ele não acredita. Quando o texto acaba de ser lido, a porta se fecha. Um dos caçadores fica com raiva por eles terem ido naquela dungeon mesmo sem ele querer e tenta sair, mas quando chega na porta, uma das estátuas ataca, destruindo a parte de cima do seu corpo. Todos entram em desespero e se perguntam como vão lutar contra aquilo. Sung fica chocado porque quem acabou de morrer era um caçador rank D e ele é só um rank E, então não tem a menor chance de sobreviver àquela dungeon. Ele então, percebendo que as estátuas podem se mexer, lembra do que Jorre havia dito e olha para a estátua atrás deles. A encara e ela olha para eles de volta. Em sua mente ele tem um flashback de todas as vezes que quase morreu sendo atacado por goblins, se perdendo numa dungeon e quase morrendo de fome e sobrevivendo sem dinheiro até para comprar um sapato. Então, por ter seu instinto de sobrevivência mais desenvolvido que os outros caçadores, ele grita por puro impulso para que se abaixem e nesse exato momento a estátua dispara um laser causando um grande rastro de destruição, decepando a mão de um caçador num piscar de olhos. Sung observa a situação e se dá conta de que realmente vai acabar morrendo naquele lugar e assim acaba o primeiro episódio de Solo Leveling. Todos estão chocados com o desastre que acabou de acontecer. O Sr. Song manda a todos não se mexerem, pois acha que se eles se mexerem a estátua vai atacar de novo. Sung tenta falar com sua amiga, mas ela está muito abalada para entender algo. Nisso o Sr. Song vem falar com Sung e agradece por ele ter visto o movimento da estátua a tempo de salvar eles. Mas Sung lhe diz que não viu nada e que apenas pressentiu o perigo com seu sentido aranha, e então ele nota o braço do Sr. Song que fora arrancada durante o ataque da estátua. O Sr. Song pede para que ele o ajude a estancar o ferimento e diz que ia pedir a Jorre para tratar de seu ferimento. Mas como ela tem a mente muito fraca para esse tipo de situação, não vai poder fazer nada no momento e que por esse motivo ela só participa de raid de rank baixo mesmo sendo uma curandeira de rank B. Ele fala que também já participou de algumas missões de rank B, mas que aquela estátua deve ser de no mínimo rank A ou S. Sung termina de estancar o ferimento e o Sr. Sung fala sobre os mandamentos do templo de Cartenon escritos na pedra e começa a citá-los. Primeiro, adorar o Deus. Segundo, louvar o Deus. Terceiro, acreditar no Deus. E Sung pergunta se o Deus mencionado não é aquela estátua gigantesca no centro do salão.
Então uma voz começa a narrar sobre o aparecimento dos portais que surgiram no mundo todo há mais de uma década e que com seu surgimento um fenômeno ocorreu despertando poderes em alguns humanos. Esses humanos despertos agora chamados de caçadores são os responsáveis por aniquilar os monstros nas dungeons e manter o mundo seguro. Porém depois que o poder de um caçador desperta ele não pode ser mudado permanecendo no seu rank para sempre. Na escola Gina, a irmã de Sung está falando com sua amiga que chegou atrasada na aula e pergunta onde ela estava. A garota diz que apenas teve que fazer uma coisa antes e pergunta a Gina se seu irmão é um caçador. Gina confirma e diz que ele sempre volta todo machucado para casa por ser de rank E. A garota reflete e acha que pode se sair melhor que ele. De volta na dungeon, o Sr. Song está pensando em sair de lá quando tudo se acalmar. Mas um homem se desespera dizendo que não vai ficar esperando a morte sentado agora que finalmente conseguiu um contrato com uma guilda grande. Ele está confiante em sua velocidade e sai correndo, mas seu corpo é pulverizado num piscar de olhos restando apenas seus pés. Alguns gritam e Sung volta a falar com o Sr. Song sobre como aquela estátua pode matá-los a qualquer momento. Mas ainda não fez isso. Nesse momento Sung se lembra dos mandamentos de Cartenon e pergunta ao Sr. Song qual era o primeiro mandamento. Ele lhe fala que é adorar o Deus. Sung entende o que isso significa e começa a se levantar mesmo com o Sr. Song o advertindo sobre o perigo. No momento em que se ergue o suficiente a estátua olha para ele e ele se abaixa novamente dizendo a todos que é para se curvar para a estátua. Os colegas acham que ele enlouqueceu. Mas ele conta que descobri que se estiverem abaixo de uma certa altura a estátua não ataca e que isso só constata o primeiro mandamento. Todos obedecem e se curvam. Ao fazer isso o rosto da estátua muda mostrando um sorriso assustador. Park se levanta e todos veem que a estátua não está mais atacando, mas ela se levanta e todos voltam a ficar desesperados. O Sr. Song pergunta a Sung se ele tem um plano. O rapaz diz não ter pensado em nada, mas fala sobre o segundo mandamento que diz louvar o Deus. Nisso um rapaz toma a frente dizendo que andou fazendo os estudos e que sabe como louvar um Deus. Então ele se ajoelha e começa a fazer uma oração achando que iria funcionar. As pessoas veem que a estátua desacelerou. Mas ela apenas esmaga o rapaz e continua andando atrás do resto. Uma garota paralisada de medo também acaba sendo esmagada e o Sr. Song manda a todos se separarem. Park está pensando em sua família e que por isso não pode morrer ali. Ele tenta buscar abrigo perto de uma estátua, mas é fatiado antes que possa notar o perigo. Sung pensa sobre o segundo mandamento e começa a olhar para as estátuas buscando alguma pista. Então ele nota as estátuas com instrumentos musicais e avisa ao grupo para irem nessas estátuas. O Sr. Song vai até uma e ela começa a tocar uma melodia. Kim chega em uma e começa a chorar a morte de seu amigo. Sung e Jorei chegam a outra estátua, mas aparentemente elas só cantam se tiver uma pessoa. Então ele deixa Jorei e sai em busca de outra estátua. Ele salta achando que encontrou uma estátua musical, mas era um guerreiro que o ataca com seu grande escudo. Mas ele consegue sair vivo e rasteja até a estátua musical que começa a cantar e a estátua maior para de atacar voltando para o seu trono. Jorei vai até Sung e fica em choque ao ver sua perna que foi cortada no ataque que sofreu. Ela tenta o curar usando toda a sua força, mas o ferimento é muito grande e ela acaba passando mal. Todos estão observando o local. Kim diz ao Sr. Song que lamenta pelo seu braço, mas que ele mereceu por ter tomado a decisão precipitada de embarcar naquela dungeon sem o devido conhecimento e o Sr. Song admite que realmente foi ele quem tomou a decisão e que por isso assume a responsabilidade. A estátua começa a se mover e um altar surge do chão. Sung diz que na mitologia um altar é para oferecer sacrifícios a um deus e cita o terceiro mandamento que é acreditar no deus. Então Kim puxa a espada e ameaça o Sr. Song citando todos que morreram por causa da sua decisão de ir naquela dungeon e fala para ele assumir a responsabilidade de seu ato. Sr. Song entende e decide ir sozinho. Em sua mente Sung diz que não foi só responsabilidade dele já que todos votaram. Ao subir no altar uma chama laranja se acende e ele pergunta a Sung o que deve fazer. Sung pede a duas pessoas que o levem até o altar e ao subirem mais 3 chamas se acendem. Sung pergunta se alguém pode resgatá-los se eles esperarem ali. O Sr. Song avisa que já é o 7º dia após a masmorra ter sido criada e que após esse tempo o portal se quebra permitindo que os monstros de lá saiam e que se isso ocorrer os caçadores vão tomar uma atitude antes de irem resgatá-los. E por existir esse risco que os caçadores têm que entrar, matar o chefe e fechar a dungeon. Em outro lugar Gina está falando alegremente com sua mãe doente e conta como vai a vida dela. Sung chama Kim e Jorei para o altar para saberem o que vai acontecer e ao subirem chamas azuis se acendem e a porta se abre. À medida que as chamas azuis se apagam as estátuas se movem em direção a eles. Sung nota que ao olhar para as estátuas elas param então manda todos olharem para elas. Uma garota que segurava a Sung se desespera e sai correndo pela porta que se fecha um pouco quando ela passa. Todos questionam Sung sobre como ela conseguiu sair sem ser atacada e ele reflete sobre as chamas azuis que se apagam com o tempo e a laranja que apaga quando alguém sai e chega à conclusão que a porta deve ser uma armadilha para testar sua fé e que devem permanecer no círculo até o fim. O homem que o segurava se desculpa e sai correndo. Sung então diz para o restante do grupo atordoado que as chamas azuis são um cronômetro e que quando chegar a 0 todos devem conseguir sair vivos.
Mas Kim contra-argumenta dizendo que é possível que quando as chamas se apagarem eles fiquem presos e fala que nunca achou que Sung sendo mais fraco seria tão útil. E começa a chorar falando que quer ver sua família, então ele se desculpa e sai correndo. Sung fica muito frustrado com isso, mas o Sr. Song diz para que ele e Jorê saiam de lá, pois se pelo menos um ficar no altar a porta permanecerá aberta. Nesse momento Jorê cai no chão e ao tentar se levantar diz que suas pernas não estão se mexendo. Song diz que deve ter sido porque ela se esforçou demais para tentar curar Sung. Ele manda o Sr. Song pegar sua amiga e saírem de lá. Eles discutem e Sung diz que ele precisa para poder carregar a Jorê. A garota tenta argumentar, mas ele dá a ela sua gema lembrando de sua promessa de lhe pagar um jantar, o que a faz chorar, e o Sr. Song a nocauteia com um golpe antes que ela fale mais. Sung pede que ele cuide dela e eles passam pela porta. Ele aceita que vai morrer, mas não vai desistir sem lutar. Pega a espada caída do Sr. Kim e a ergue contra as estátuas que atacam sem piedade. Enquanto Sung está morrendo, ele pensa no quanto sempre se esforçou para ser o mais forte. Na sua família que ele também quer ver. Ele não quer morrer e no último momento pede por outra chance. Quando o golpe final iria atingi-lo, a última chama azul se apaga e uma mensagem aparece em sua frente anunciando um novo jogador perguntando se ele aceita. Ele confirma e o episódio se encerra. Sung acorda desesperado no hospital lembrando do que tinha acontecido, então ele nota seu braço e perna que agora estão inteiros como se nunca tivessem sido cortados e percebe que todos os seus ferimentos também sumiram completamente. O garoto então se pergunta se tudo aquilo não passou de um sonho ruim. Nesse momento, dois homens entram no quarto. O loiro diz se chamar Vo Jinshu, chefe da equipe de segurança da Associação dos Caçadores, e junto com ele seu colega chamado Kang Taishik. Sung pergunta o que eles querem ali e Vo Jinshu começa lhe informando que Sung passou 3 dias apagado no hospital. Então o garoto preocupado pergunta pelos seus amigos, a senhorita Jorê e o Sr. Song, e Vo Jinshu lhe diz que como o Sr. Song perdeu um braço naquela dungeon talvez não volte mais a ser um caçador. Quanto à sua amiga, ela está em tratamento devido ao trauma psicológico que sofreu e também não sabe se ela voltará a trabalhar como caçadora por esse ser um trabalho extremamente perigoso, e apenas 6 do grupo que entrou na dungeon dupla terem retornado com vida, e reflete que esse é um tipo de coisa muito rara de se acontecer. Após deixar Sung informado, Vo Jinshu fala sobre o grande motivo deles estarem ali. Ele diz que quando foram averiguar o local junto com a guilda do Tigre Branco, tudo havia desaparecido misteriosamente, restando apenas Sung desacordado na caverna juntamente com os outros que haviam perecido na dungeon, e por não ter havido nenhuma inconsistência com os relatos dos sobreviventes e pelas provas presentes no local, Sung Jinwoo não entrou para a lista de suspeitos. Então Vo Jinshu em seguida pergunta a Sung se ele obteve um segundo despertar naquele evento, e é explicado que quando um caçador ganha seus poderes isso é chamado de despertar, e esse poder nunca vai mudar, sendo ranqueado assim do E sendo o mais fraco até o S que é o mais forte. Porém um segundo despertar é um evento extremamente raro que pode ocorrer com um caçador, elevando assim o seu poder para um rank A ou até mesmo um rank S. Então Kang Taishik pega um medidor mágico e pede para que o garoto coloque sua mão para medir em seu poder mágico. Sung se anima com a possibilidade de ter ficado mais forte. Porém, quando o resultado é mostrado, vemos que ele tem um poder de apenas 10, o que é muito baixo, e na saída Kang Taishik comenta que até mesmo um caçador de rank tem pelo menos 70 pontos de poder e que aquele garoto não passa de um humano comum levemente mais forte. Enquanto ele fala, Vo Jinshu pensa sobre a Dandy e que como ela desapareceu, a forma como Sung sobreviveu permanece sendo um mistério. Então voltando pro quarto, Sung está conformado em não ter ganhado um segundo despertar, mas se pergunta se os agentes não se incomodaram com a grande tela flutuando em cima da sua cabeça. Ele se senta para olhar melhor e vê que a tela está indicando que ele possuía uma notificação, mas ao tentar tocar seu dedo atravessa nisso, ele nota que a tela não pode ser tocada. Enquanto a encara, se recorda que no momento em que ele estava quase indo de base, uma tela parecida apareceu para ele lhe dando uma opção, e ele aceitou. Nisso sua irmã Gina entrar no quarto dando uma bronca em Sung por ele ter feito ela ficar tão preocupada. O garoto, ao ver sua irmã com raiva, se desculpa e dá um sorriso despreocupado, mas sua irmã fica mais incomodada e avisa que se ele continuar se machucando assim, ela vai largar os estudos e arrumar um emprego para que o irmão pare de arriscar sua vida tanto assim. Sung entende e pergunta se Gina consegue ver a tela. Ela fica confusa e Sung entende que provavelmente só ele consegue ver aquilo, então pergunta a sua irmã como se lê uma mensagem em jogos online, e Gina lhe fala que basta abrir a caixa de mensagens. Quando Sung repete essa frase, a sua caixa de mensagens se abre mostrando a notificação de uma quest diária chamada Treinamento de Força, e essa quest ainda não havia sido cumprida. Gina entende que o irmão já deve estar bem e decide ir embora, afinal ela ainda tem que ir para a escola, e na saída do quarto ela se desculpa com sua amiga Song-yi por tê-la feito esperar. Dentro do quarto, Sung lê mais sobre o sistema do jogo e entende que ele foi feito para ajudar o jogador a evoluir e que se ele não cumprir as regras do sistema sofrerá uma punição. Então ele entra na missão diária para
para conferir o que ela pede. Nela está escrito que ele tem que fazer o mesmo treinamento do Saitama e que caso não cumpra até o fim do tempo determinado vai sofrer uma penalidade. Mas o garoto diz que não vai fazer porque está hospitalizado e tudo que quer nesse momento é descansar, então ele se deita sem se importar com o tempo que está passando no cronômetro da quest. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, Vo Jinshu está em ligação com o presidente da Associação de Caçadores e informa que Sung não teve um segundo despertar. O presidente então admite ter ficado aliviado que pelo menos não ocorreu uma quebra na masmorra e diz que embora esse caso seja muito misterioso vão listá-lo como especial e arquivá-lo. Enquanto isso, na guilda dos caçadores, o líder Choi está falando à sua caçadora Shahain que vai mandá-la como instrutora em uma missão de ataque de um grupo de rank B. Mas a caçadora não gosta da ideia e diz não se sentir bem como instrutor, então Choi fala que basta ela lutar como sempre faz e sua força servirá de inspiração para os novatos. Nisso ele comenta que embora sua guilda seja uma das 5 grandes guildas do país, eles ainda não são os mais fortes globalmente, então mesmo que o nível de um caçador não possa ser evoluído, a sua habilidade de combate pode, e isso é um grande diferencial. Enquanto isso, um grande portal surge no meio da rua atrapalhando o trânsito e logo é isolado enquanto esperam pelos caçadores. De volta no hospital, Sung está dormindo quando aparece uma tela avisando que o tempo para o seu treino de força se esgotou e a missão não foi cumprida, então o jogador será punido. Então Sung acorda sentindo que parece ser um terremoto e quando nota percebe que foi mandado para o meio de um deserto. Sem entender nada, ele tenta pensar no que aconteceu, mas não tem tempo para isso porque uma centopeia gigante aparece atrás dele e uma tela surge avisando que como ele não cumpriu sua quest diária, a punição é ter que sobreviver naquele lugar durante 4 horas. No momento em que Sung some, uma enfermeira acha o seu quarto vazio, então ela e uma companheira começam a procurar em todo o hospital onde ele pode estar e nesse meio tempo Sung está correndo desesperado das centopeias. No momento em que ele já está completamente exausto e prestes a ser devorado, o tempo de 4 horas acaba finalizando a quest. Sung é mandando de volta para o hospital onde uma tela surge avisando que ele ganhou uma recompensa por ter cumprido sua quest de punição. Mas o rapaz acaba desmaiando e as enfermeiras o encontram e vão ajudá-lo. No dia seguinte, Sung está falando com sua irmã no telefone e diz que já está quase bom, então deve receber alta em breve e logo após sai para treinar. Enquanto isso, Jo-hee está sendo chamada para uma dungeon. A voz diz que todos os outros caçadores estão ocupados, então mesmo ela estando traumatizada ele tinha que lhe fazer esse convite. Mas ela recusa, então a voz diz que o amigo dela já acordou no hospital e Jo-hee se anima ao saber que Sung está bem, então ela decide ir visitá-lo. Mas ao chegar no hospital vê ele correndo do lado de fora enquanto as enfermeiras estão fuxicando sobre como ele está sempre treinando, querendo se tornar mais forte, então Jo-hee decide ir embora. Nisso Sung completa sua missão e percebe que toda vez que completa uma missão ele ganha 3 recompensas, sendo a primeira uma recuperação total que ele logo usa e vê todo seu cansaço indo embora. A segunda são pontos para distribuir em seus atributos, os quais ele decide focar a força. Enquanto fala sozinho, olha em volta e percebe que todos estão olhando para ele achando que é um maluco. Já no quarto ele está segurando sua terceira recompensa, que é uma caixa que dá um item aleatório. A caixa se abre revelando uma orbe que se desfaz e lhe concede uma chave prateada. Junto com ela aparece uma descrição lhe informando que a chave abre a porta de uma dungeon de instância e lhe dá as coordenadas de onde ele tem que ir para achar a porta. Sung não sabe o que é esse tipo de dungeon, mas supõe que deve fazer parte do seu treinamento de força. Enquanto ele pensa sobre isso, a lembrança daquela estátua sinistra assombra seu pensamento, lhe causando um pouco de dor. Nisso, o noticiário local está informando a população sobre os locais de surgimento dos novos portais juntamente com a informação de quais já estão sendo resolvidos pelas guildas. Sung aproveita que está no hospital e decide visitar sua mãe. Ao vê-la daquele jeito, ele se recorda de 4 anos atrás quando sua mãe entrou naquele estado, então o médico lhe explicou que essa condição é chamada de sono eterno, uma condição rara que atingiu 1 em cada 10 milhões de pessoas normais, pois no convívio com a mana do ambiente alguns organismos sofrem e acabam entrando nessa condição onde o paciente está apenas dormindo sem nenhuma chance de acordar e que o máximo que a medicina atual pode fazer é oferecer suporte para que o paciente não morra. Sung então decide trabalhar nos trabalhos mais pesados para pagar as despesas hospitalares de sua mãe. Mas em certo momento ele passa no teste de poder para ser um caçador e é aceito na associação como um caçador de rank e fica feliz porque finalmente vai ganhar dinheiro suficiente para pagar as contas. Mas descobre que sua vida não vai ser fácil, pois ele não consegue ajudar nas dungeons por ser muito fraco e até expulso de um grupo por causa disso.
mas se desculpa com um leve sorriso por ter atrapalhado, então ele volta a distribuir todos os seus novos pontos em força, dando a entender que ele quer ser o mais forte. Após isso ele vai até o local informado pelo sistema para a dungeon de instância que ele havia desbloqueado. Ao chegar lá, uma fechadura aparece flutuando na frente da entrada do metrô e ao atravessar a porta se fecha. Mas ele nota que outras pessoas continuam atravessando o metrô normalmente, então ele percebe que essa dungeon deve estar numa dimensão diferente das dungeons comuns. Nesse momento uma tela surge informando que ele só pode sair de lá quando derrotar o chefe ou usando uma pedra de teleporte. Sem outra alternativa ele decide seguir em frente, receoso por mal conseguir enfrentar monstros de rank e agora vai ter que enfrentar uma dungeon toda sozinho apenas com uma adaga. Então um pouco mais à frente ele é atacado por um grupo de goblins. Eles avançam e Sung apenas bloqueia os ataques o máximo que pode, mas depois revida matando um goblin com um só golpe e na sequência termina o combate matando os outros 2 goblins. Em um breve momento ele para respirar após o combate, mas um lobo o ataca. O sistema o identifica como Lycan do Dente de Aço e ele ataca novamente pulando para cima de Sung.